Olá, Jô, boa noite. Boa noite. Minha Fabiola, eu tenho que começar pedindo desculpa para você pelos transtornos que eu estou te causando, viu? Né? Porque assim, Me causando, não tem é, problema. porque eu queria tanto que tocasse essa música, né? E eu É, supunha que não tinha mais essa coisa de direito autoral numa música de tão tanto antiga, tempo, né? antiga e tal, tão linda e tão maravilhosa, mas antiga, então eu já teria liberado, né? É, Então, o nosso problema, as pessoas que estão aí, boa noite, desculpa boa noite. o atraso foi É, por isso, é, um, é, e, é o nosso e charme atrasar um pouquinho, né? A gente teve. é, É, a gente achou que tinha uma música que já não deveria ter direito autoral, mas ok, estamos aqui. exatamente. E hoje nós iremos apresentar mais uma live, que na verdade, Jô, é bem uma roda de conversa, como a professora Marília colocou, Uhum, né? A gente não uhum. vai fazer nada formal, com tempos de fala nem nada, mas é um diálogo que pode vir a construir, fazer reflexões importantes para a gente, para quem está nos assistindo, né? Exatamente, é E isso. mais uma vez, É bem claro isso, que a gente não quer uma live engessada, né? A vida carece de mudanças, né? exatamente. Então, A de vida padrões exige diferentes. mudanças, a crise exige mudanças, e nós É. estamos aqui nos aventurando na nossa mais uma live, Eu, então, né? Pois é, a gente adora aventuras, né, Jô? sim, E para mais uma aventura, para essa nossa sexta live, onde nós iremos mais uma vez falar a respeito da constituição do humano e suas diferentes perspectivas para contribuir cada vez mais, enriquecer cada vez mais nossas reflexões, nossas leituras, nossas compreensões e, por fim, nossas práticas. E por clínicas isso, existenciais. nossas práticas clínicas, e por isso nós trazemos hoje a professora Marília. Boa noite, professora Marília. Boa noite, Marília. Boa noite, Josefina. Boa noite, Fabíola. É um prazer estar com vocês. Prazer receber você. Prazer Muito também é prazer meu. receber você. Seja muito bem-vinda. Eu vou só apresentar um pouquinho a professora Marília. Ela é doutora em psicologia clínica e mestre em educação pela PUC. Pedagoga e docente da Faculdade de Educação na PUC, psicodramatista, didata, supervisora pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo, coordenadora acadêmica do curso de extensão cultural, Universidade Aberta à Maturidade, na PUC, e coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade de Educação da PUC. E a gente gostaria de abrir um diálogo falando a respeito de uma conversa que surgiu entre nós três, né, de uma palavra que foi bastante importante e que a gente talvez possa se desenvolver a partir dela, que é a paciência, que ela está presente tanto na clínica quanto na escola, que é bastante a sua área, e na história do mundo. Sim. Eu gostaria que você, Marília, pudesse começar a falar alguma coisinha a respeito. Coisinha não, né? Porque é bastante, é muito É grande a questão. verdade. Eu costumo dizer para mim mesma, né, nos momentos desafiadores, nos momentos difíceis, né, paciência histórica, Marília, fica no sentido de que, enquanto seres humanos que nos construímos a cada dia nas nossas relações, né, de um lado, a gente tem a fala: não apresse o rio, deixa que ele corre sozinho, diriam os rogerianos, né? Por outro lado, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Diz a canção, rememorando a geração de 68 que enfrentou Uhum, o período penoso da uhum, ditadura uhum. e os esforços no sentido da gente achar que tinha que dar uma resposta enquanto geração e a gente poder aprender, né, que mudar
acionar mudanças, né? A gente precisa ter muito cuidado, se colocar em que contexto estamos, né? Com quem estamos, para onde vamos. E acho que uma das coisas que ficaram muito fortes no meu percurso é: se a gente muda com violência, mantém a violência, né? Então, seja em ações em diferentes contextos que possam acontecer, né? A intervenção violenta, ela rompe, ela traz uma ruptura, muitas vezes muito difícil, depois de você resgatar, né? Se é uma construção, eu me construo com você, você se constrói comigo, é importante que a gente exercite a paciência do diálogo, né? Então, aí a perspectiva da paciência histórica, a paciência que está presente, quando a gente ouve, fala do sócio histórico-político, e também a paciência exigida de nós na ação cotidiana da vida profissional e nas nossas relações interpessoais, né? É um disparador, pode pegar a bola. É um disparador maravilhoso. É um disparador maravilhoso, até porque daí, nisso tudo, né, tem isso tudo que você falou, né, é o chão da constituição do humano, esses aspectos, né, e assim, e no final das contas, né, a gente, com isto, tem que falar mesmo, né, do presente, né, e falar assim, do que você falou, duas coisas chamaram a minha atenção, né? Uma é nesse sentido do fazer, né? E fazer quando, agora, ou daqui a pouco, ou depois, e como fazer, né? E na base disso tudo está o fato de que o presente é o momento. O que é presente, né? Presente é o momento de atuar, é o momento de fazer, é o momento de agir, né? É o momento daí que é a própria existência, e que daí não é um momento, né? É todo o tempo, né? E assim, essa importância do presente, né? Eu acho que deve ser tocada, não presente como aqui e agora desconectado, né? E quando você fala, né, de paciência histórica, você, de certa forma, está falando de um presente que é um agora, mas não no sentido do tempo do relógio, né, que vai falar de um mês, 2 meses, ou 4, 5, como nós estamos agora, de uma maneira, né, mas um tempo que é sempre o tempo de agir, o tempo de fazer, né, o tempo de atuar. Então, eu acho que isto diz respeito muito diretamente à questão da constituição do humano, né? Então, assim, o Heidegger tem uma frase, né, maravilhosa, que ele diz, né, qual é a disposição de humor que sustenta o filosofar da nossa época? E a época dele começou na década de 20 a 100 anos atrás, né? Então, assim, qual é sempre há uma disposição de humor, um estado de humor, uma tonalidade afetiva, né, sustentando todas os acontecimentos da vida da gente, né, que a gente vai num passo a passo, como você disse, né, constituindo por intermédio das relações, né? Sim. E aí, assim, a pergunta dele é importante, quer dizer, hoje em dia, agora, e de, sei lá, 40, 50 anos para cá, que tonalidade afetiva sustenta tudo isso, né? Então, eu acho que você trouxe você está trazendo um elo aí entre o histórico, né, o contexto histórico, a paciência, né, que a gente conversou sobre isso, e eu tenho uma conversa, às vezes, com os clínicos que nos rodeiam, né, que é o seguinte: se você atende uma pessoa, então, assim, é polêmica a questão da paciência, porque a paciência clínica é fundamental,
Por outro lado, né, se você atende uma pessoa e você está impaciente, você tem que entender, né, que alguma coisa está errada, né? Porque não é essa paciência cotidiana que a gente fala, ó, tem paciência e tal. Porque a paciência que você falou não é uma paciência de, seja paciente com as pessoas, né? É o que você diz, a paciência histórica que requer, né, contexto, requer história, requer campo de sentido, requer algo maior, né, do que seja pacientezinha, olha, né, certo? Então, assim, bom, enfim. Deixa eu só fazer uma colocação. Paralisada aí na tela. Isso, o vídeo parou. O vídeo parou. Vamos ver se uma hora ele resolve acontecer, ou você pode parar a sua câmera, Marília, e tentar fazer com que ela... vamos ver se isso... Você vai sumir um pouquinho, aí agora você pode voltar. Se você ligar, não voltou, né? Ainda não. Não. Bom, mas acho que para não esfriar, é importante fazer um engate, né? Vamos fazer o engate. Eu acho que... Adoro engate. Quando você traz, né, a dimensão do estado de ânimo, base fundante, né, de onde brota a nossa compreensão e a nossa possibilidade de linguagem, né, o denominado abertura do ser aí, né, do ser no mundo com o outro, como é a concepção heideggeriana em relação a quem somos, né, como abertos aos sentidos, tendo que construir sentidos. Acho que é muito feliz, né, a gente lembrar e fazer esta conexão com a dimensão da abertura. Heidegger fala em espírito do tempo, né, em espírito da época, que é uma dimensão provocativa para que a gente possa tomar contato com o que nos acontece, né, neste nosso momento histórico. Mas também tem, né, a dimensão do estado de ânimo do cotidiano, do dia a dia. E aí, eu acho que é uma grande diferença da gente falar em tolerância. Então, vamos ser tolerantes. É muito diferente de um cultivo, de uma alquimia, na hora que a gente pode lidar, não negar o que a gente sente, mas elaborar o que a gente sente, né? E, nesse sentido, chegar ao lugar da serenidade. Então, acho que essa paciência vivida nas nossas relações, enquanto cultivo da serenidade, para que a gente possa se fazer presença, né? Uma outra forma de fazermos a leitura do Dasein, do ser aí, do ser no mundo com o outro, né? E como eu vejo, né, assim, a questão, não podemos negar o que sentimos, e é muito importante, né? A indignação pode nos tomar em determinado momento. Aí, com quem eu estou, onde eu estou, de que papel eu vou responder, né? Para poder fazer essa alquimia, não negar o que eu sinto, poder até dizer como eu me sinto, mas a caminho de um cultivo de serenidade, de ser junto com o outro, né? Essa é a minha compreensão. Então, assim, esse presente que vocês começaram a falar, que não é um presente imediato, mas é um presente que hoje em dia as pessoas entendem muito assim, né? Que o presente é algo para você viver o agora, não pensar no amanhã, onde isto acaba sendo confundido com uma questão muito imediata que se esquece do cultivo, do conseguir construir algo a longo prazo e que tem a ver com essa paciência que a gente está falando, né? Que é cultivar, que é semear. Não é a paciência da tolerância, de ficar de braços cruzados, né? Mas sim uma paciência... de saber paciente, né? De se falar, não, vou ter paciência. Não, é esse cultivo. Isso, é um cultivo que vale, inclusive, muitas ações nesse cultivo, que não é uma paciência parada, mas sim uma paciência do agir para um projeto maior, né? E que tudo na vida, a vida é um cultivar, na verdade, né? Sim. E acho que esse
tipo de paciente... A cura é cultivar, né? A cura, o cuidar e tal, é cultivar. Exatamente. Né? Então, assim, a paciência que cultiva ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. É um cultivar. E a cura olhar tem dois lados, né? Afetos, a ideia de cura, né? Que Uhum. seria o zelo, o cuidado, né? O Sorge, em alemão, né? Tem todo um sentido de salvar, de curar, né? E de pensar, cultivar. Proteger e salvar, né? Isso, proteger e salvar, então, está presente essa perspectiva. A presença, o que nos diferencia justamente é existirmos na temporalidade. Então, o presente, onde eu me faço presença, né, diante do outro, diante das circunstâncias. Existe um vivido, né, e existe um a se viver, um porvir, um vir a ser. Mesmo que a gente não tenha plena consciência dessas três dimensões, né? O agora, o sido e o vir a ser. Né? Ou ainda não, né? É importante ou não mais, que a gente, ainda não. enquanto... E isso, não mais ou ainda não. A perspectiva de que essa inserção, né, no cotidiano, esse dar conta da vida, né, que a gente pode cultivar uma aliança com essa vida, né? Isto nos ajuda nesse cultivo da serenidade, não perder de vista, né, que existimos na temporalidade. E, a partir daí, a ideia de um projeto de vida. Eu falo do lugar de quem está envolvido com o trabalho educacional, né? Tanto formal, formação de professores, quanto não formal, em ações na comunidade, e a perspectiva de projeto de vida, né? De você se projetar, né? No desenho das suas próprias possibilidades, né? De você conseguir responder pela pessoa singular que você é, e não diluído no toda a gente, no todo mundo é assim, né? O agente famoso do Heidegger, né? Como a gente pode... fazendar as suas possibilidades, fazendar, concretizar essas possibilidades dentro de uma perspectiva de projeto de vida pessoal, profissional, né? E educação a gente não faz sem um horizonte, né? A pergunta fundante é: para que educar? Está implícita uma visão de ser humano, né? E está implícita uma visão de sociedade. Você trabalha de um lado com a dimensão filosófica, antropológica, que ser humano é este, né? E, do outro lado, a dimensão sociopolítica, no desenho de vida social que a gente projeta, né? Então, não há neutralidade, né? Eu sempre, assim, quando eu diferencio, né? Vocês convidam uma educadora para estar com vocês, eu me sinto honradíssima, porque é uma perspectiva de trabalho do educar em que a dimensão da saúde, né, está presente na perspectiva preventiva, buscando construir relações saudáveis, que para muitas crianças, jovens, né, e adultos com quem a gente trabalha, viver a possibilidade de relações saudáveis significa, muitas vezes, poder se rematrizar, no sentido de alterar padrões que você herda, né, de uma matriz familiar que muitas vezes foi muito conflitiva, muito penosa, né? Então, buscar cultivar relações saudáveis, acho que é o caminho, né? E a gente vai ter que trabalhar com valores sempre, né? E aí... com valores, com a história, e os valores, eles estão inclusos nos diferentes momentos históricos e dão a cara dos tempos, né? Dos diferentes tempos. Então, assim, tudo isso diz muito respeito, né? Inclusive algumas perguntas, né? Por que isso é tão fundamento da nossa vida cotidiana e da nossa história e da nossa presença no mundo e das nossas relações,
E ainda assim, é tão difícil para a gente, né, para nós humanos, vermos isso com clareza, né? E é tão difícil entender que há sempre esse movimento e que é essencial, né, mudar, né? Você não constitui nada sem mudança, né? Sim. Então, aí, e o porquê nós resistimos tanto a mudar, né? Se a constituição do humano fala o tempo todo de movimento e, portanto, de mudança e, portanto, de movimento, do tempo, da história, né? E dos momentos, né, fundamentais da existência humana que dão rumos outros, né? E, assim, a questão de falar com uma educadora, né, e particularmente com uma educadora como você, é que o seu jeito de trabalhar, de lidar com a educação, é um jeito integrador, né? Uma das razões do convite é essa, né? É um jeito integrador, que, assim, que entende, né? Que dá educação, assim como a gente entende, né? Desde a clínica, não é? A gente está na questão fundamental do todo da relação homem-mundo, né? Do todo da relação homem-mundo, não é trabalhar com este aspecto. Eu sou educadora, então eu ensino você a ler, a escrever ou a fazer contas, né? É tudo isso que você falou, portanto, muito mais do que um ensinamento aqui e acolá, né? Então, tem toda a razão. Acho que o trabalho na clínica lida fundamentalmente com o emergente, né? O espaço para as pessoas se trazerem nas suas experiências, e as pontuações, e a escuta clínica é fundante, né? Do lado da educação, atividade central, a gente se coloca como mediador, né? Somos mediadores do encontro com a cultura, né? E o sujeito aprendente. Mas é preciso ter clareza que nesta relação, nessa tríade, como eu costumo dizer, né? Os saberes, o educando e o educador. Nessa tríade é fundamental a gente levar em conta que os seres humanos estão se construindo juntos, estão se constituindo nessa relação. Então, eu traduziria o que você colocou como um esforço integrativo, né? Uma base fundamental na formação do professor, de todos os educadores, né? Ter essa perspectiva de que ele é uma referência, né? Na construção dos saberes, mas da própria identidade do sujeito, né? Exatamente. Eu queria lembrar de um pensador que eu acho que ele foi muito feliz. Há pensadores que, em algum momento, conseguem ser protagonistas no sentido mas, então, a educação responde pelo quê, né? Então, o Bernard Charlot, ele vai dizer, a educação responde pela hominização, nos tornarmos, adentrarmos a condição humana, em primeiro lugar, né? E responde pela possibilidade da singularização, na medida que cada sujeito é chamado a ser si mesmo, e pela socialização, enquanto poder tornar-se membro de uma sociedade. Acho que ele foi muito feliz trazendo essas três dimensões, né? Adentrar a condição, tornar uma pessoa singular e membro de uma sociedade, né? Então, tendo em vista o que está em jogo, os saberes, sejam ferramentas conceituais, ou metodológicas, ou técnicas, né? Nesta relação está em jogo sermos seres humanos em coexistência, né? É exatamente isso, é perfeito, né? É perfeito, assim, o que você falou no sentido de ter absoluta congruência com o que eu acho que deve ser
as profissões todas, no final das contas, né? A clínica, né? A educação, e assim, e sempre tem essa tríade, né? O singular, o plural e assim, vamos chamar assim, aquele que faz a mediação desse singular e plural na clínica, isso tem na educação, né? O singular, o social, o plural. A Marília saiu um pouquinho. Acho que ela é porque eu estou tentando ver se eu me movimento. Estou aflita aqui parada. Falando em movimento, né, Marília? Desculpa. Falando em movimento, incomoda muito. Vou fazer mais uma tentativa. Eu não queria cortar a sua reflexão, que está tão boa. Vamos lá. Eu estava falando do singular, do plural, o singular e o múltiplo, o particular e o múltiplo, e a mediação, né? Isso. E, no final, estas nossas profissões das humanidades, elas têm essa base o tempo todo, né? Sim. Então isso é muito, muito fundamental, a constituição, né, dos saberes para os alunos, para os professores, para os mediadores, para os clínicos, né? E assim, o cultivo, vou voltar à história, né, que a Fabíola estava falando, do cultivo, né? O cultivo da reflexão, do pensamento, né, do saber, né, que daí é um saber pensado, refletido, discutido, que é o que a gente quer nessa live, né, com essas lives, discutir e mexer um pouco com os estados das coisas, e o estado das coisas dizem dá uma certa impressão de uma coisa parada, né? E para nós, o jeito como nós trabalhamos, né, as pessoas que me rodeiam, que rodeiam a Fabíola, né, eu rodeio a Fabíola também me rodeia, e a gente quer sempre trabalhar com esta ampliação, com essa coisa mais complexa, maior, né, mais grande, vamos dizer assim, né, do que cumprir aquela tarefa de aplicar um protocolo, né, de estudar e fazer aquela prova, no caso de seu e da educação, né, de botar aquele remédio ou aquele respirador e tecnicamente falando, fazendo, né? Voltou, oba. E aí, assim, uma profissionalização aberta, né, para a complexidade, para uma integralidade das coisas, Isso. Né? Uma integralidade das coisas. E, assim, aí a gente tem a questão, em termos de educar os nossos clínicos, né? Que tentar desenvolver neles fôlego, né? Fôlego para poder, né, entender toda a clínica como muito maior do que dar um remédio, não que nós não medicamos na nossa clínica, lógico, nem você como educadora medica, mas você medica, né? Existe uma atitude curativa no sentido que a gente falou, né, de como o Heidegger fala, né, proteger, né, salvar, que é o cuidar, que é cultivar, né, como... E aí, talvez more, né, o problema, entre aspas, do método fenomenológico, né, que a gente não tem respostas imediatas.
Então, se o nossa maior tarefa é é de cultivar e ter a paciência como nosso melhor instrumento, nós não temos respostas imediatas. Sabe, Marília, quando eu e a Jo conversávamos a respeito de começar a fazer as lives, né? Então, a gente se perguntava por que fazer as lives, para que fazer as lives, e um dos pontos dos quais a gente não queria fazer as lives era exatamente uma live de como, né, de remédios para lidar com a pandemia. Remédios, entre aspas, né? Catálogos de atitudes, de como as pessoas devem se portar na pandemia, porque numa sociedade do imediatismo, isso é o que mais tem a absorção para esse tipo de coisa. Né? E a fenomenologia, ela entra, a própria supervisão, Jo, eu percebo, a supervisão em clínica, né? Que muitas vezes o aluno vem necessitado de o que eu devo fazer, me dê aí outros remédios para eu passar para o meu cliente, né? E a gente não faz nada disso, a gente não tem nenhum remédio para dar, e não é imediato. A gente precisa mostrar para o outro, para a pessoa que está em supervisão, o quanto ele tem que ter esta paciência que cultiva o ouvido e o olhar, para daí entender realmente o que se passa ao outro, que é muito maior do que o que está num diagnóstico. O diagnóstico jamais vai contemplar todas as formas de experiência daquela pessoa que está na minha frente. Né? Acho que a gente podia recuperar a ideia de abertura, né? Dentro da perspectiva fenomenológica, existencial, a gente está muito atento a esta abertura que nos permite entrar em contato, né, com o outro, com o momento, com o lugar, com o quando, né, poder ter esta abertura para recolher, né, compreender o que está se dando. Não há respostas prontas, não tem band-aid, né? Tem band-aid que resolva, né, esta paciência que na clínica é a delicadeza de ajudando, né, essa investigação do autoconhecimento, do deixar vir e reelaborar experiências, né? E do lado da educação, seja no informal do bate-papo com os amigos, ou seja, dentro da escola, como sistema, né, nos seus vários níveis, ou na educação não formal, como ações em centros culturais e comunidades, né? Acho que é a abertura que é o importante, né? Porque é da relação que vai emergir o sentido. Acho que essa é a confiança básica a ser cultivada. Da relação emerge sentidos, que é o que a gente busca. E o que traz dentro, sofrimento. Né? Incluso, os sentidos estão inclusos. O sofrimento vem da falta de sentidos. Quando a gente consegue reelaborar, né, é diferente. Então, eu acho que tem uma linha comum, e a Jo falava da importância da gente considerar a tríade na formação de todos os profissionais, né? O eu, você, o nós. A cultura, né? O mediador e a quem estamos a serviço, né? A clareza de que há uma linha base nesse sentido, né? Desse trabalho pessoal de cada um de nós para nos abrirmos àquilo que está acontecendo, né? Fenômeno, para podermos aí tematizar e ver sentidos que brotam. Né, que brotam. E esse abrir aí, né, diz respeito ao que você falou sobre a delicadeza, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a delicadeza e a serenidade que você colocou, porque, assim, essas duas palavras, como muitas outras, como paciência e tal, na psicologia, elas são palavras, por falar em delicadeza, delicadas, porque não é uma questão da delicadeza no sentido também de simplesmente ser educado,
né? Porque naquilo que você faz... Formatado. Exatamente. Formatado. Naquilo que você faz e naquilo que a gente faz, né? Tem momentos que essa delicadeza que a gente acabou de falar, ela é banal, ela não tem sentido. A delicadeza é o aberto recebendo tal como vem, né? E com as perguntas, né? Este que vem, esta situação que vem, né? Sim. Que a situação são as pessoas, né? São ações em um lugar, né? As situações são sempre assim, são as pessoas, e nisto daqui, né? O que é isto, né? Esse quando que você falou, né? Assim, a gente ter essa paciência que seria o aberto para, né? A natureza do quando, do o que e do onde, né? Do que para que estamos aqui, né? O resgate, né? Do para que estamos aqui, que a gente está sempre resgatando. Para que estamos aqui mesmo, né? Para você ver, assim, o modo de ver a sala de aula como grupo de aprendizagem, laboratório de aprendizagem, para a cidadania, né? Para a construção, né? Então, aí entra a perspectiva da formação profissional e do nosso eterno cultivo, né, de sermos desafiados a ter que dar conta de ser, né, para lembrar do Heidegger. Vai lembrar do Temos Heidegger. que dar conta de ser. Né? E aí, vocês falando tudo isso, me lembra o quanto nós vivemos num momento oposto, parece, ao cultivo, no sentido do quanto as pessoas, sem conhecerem muito bem, saem julgando aos montes, né? Tanto em rede social, quanto em presença física, em conversas. O quanto esse julgamento, essa forma de julgamento, ela é oposta a essa questão do cultivo e da construção. A ligeireza, né? A delicadeza que ela fala aqui é o oposto ao ligeiro. Isso, né? exatamente. É o ligeiro que é um ligeiro cego, né? É um ligeiro que não entende o essencial, diferente do cultivo, que é um cultivo que lhe parte do essencial e aí ele constrói. Né? Então, é muito em oposição. Eu sempre estou muito em redes sociais, né? E eu gosto muito de entender o que as pessoas, como as pessoas veem as coisas, né? E é muito, muito forte essa questão do contracultivo, né? Desse ligeiro que passa por cima da singularidade, isso nem acontece. E o quanto não se vê o outro, inclusive, né? São milhões de preconceitos colocados ao outro sem querer saber de como é esse outro que se apresenta. Sim, acho que tem um apressado, né? É um posicionamento apressado diante das coisas, aí né? erguem-se os rótulos, erguem-se os preconceitos e os negacionismos. E enquanto você falava, me vinha muito assim, eu acho que existe um sofrimento hoje ligado ao papel de cidadão, de cidadã. Então, a gente vive um momento, né, sócio-histórico, político, bastante penoso, né, na pergunta, quem é que está nos representando, né, como atuar no momento tão delicado da pandemia. Nós estamos numa situação de crise absolutamente inesperada, né, onde as incertezas se colocam e onde estão lideranças democráticas que possam, né, agilizar políticas públicas no sentido de dar guarida para a dimensão da saúde, para a dimensão da justiça, para a dimensão da gente caminhar numa sociedade mais justa. Então, um pouco que a gente vê de bonito acontecer nas redes sociais, eu diria, é o espírito de solidariedade que está emergindo da sociedade civil, né? Da sociedade civil. Muito precioso. Exatamente. Redes que se formam para dar apoio, né, em relação
aos menos favorecidos, né? Então, acho que isto é uma sinalização importante. Redescobrir que ninguém é uma ilha, não tem classe social que se sustente em si mesma, nós existimos, né, na troca de N dimensões, né, as trocas materiais ligadas à sobrevivência, as trocas culturais, a sobrevivência da nossa dimensão humana, né, positivo do que aparece na sociedade civil, iniciativas de cuidar, inclusive, das fake news, desmascarar fake news, né? Eu acho E, por outro lado, redes de solidariedade, que eu acho que não tem como a gente não falar do cuidar, né? Do cuidar, do ter paciência, que agora me vinha uma outra dimensão ligada à sabedoria, né? Porque esse papo precisaria ver na etimologia o sentido, mas ciência é sabedoria, pode ser entendida como sabedoria, né? Um agir onde você sabedoria. deixa tocar pela sabedoria, e você aí leva em conta os acontecimentos, o que a cultura já construiu, né? O respeito à diversidade, né? Então, são elucubrações que me chegam, porque você fala não tem como, a gente não é um profissional que está na neutralidade. O respeito à diversidade, né? E assim, o que eu tenho visto seguindo por aí, né? É que assim, a diversidade tão clara e presente e ao mesmo tempo tão desconsiderada e não vista, e o tempo todo se falando disso, da diversidade, né, no sentido da estrutura social brasileira. Agora, seguindo um pouco o que você falou, no sentido da estrutura social brasileira. Nesse momento. Assim, uma coisa que nós sabemos tanto, mas, ao mesmo tempo, nós ocultamos tanto, que daí isto só fica claro, né, a partir de um episódio trágico como esse que a gente está vivendo, né? Então, assim, é uma coisa muito interrogativa isto, né? Afinal, nós não sabíamos dessa estrutura, né? Eu falo que esta pandemia, ela está escarrando, né? Repito essa palavra que ela é drástica e por isso faz algum efeito, né? A estrutura, né, do nosso povo brasileiro, claro, do planeta também, tudo bem, mas assim, do nosso povo brasileiro, né, muito próximo à estrutura social, à diversidade no sentido das diferenças imensas, né? E nós ficamos surpresos com essa solidariedade. É uma coisa também para mim que me surpreende, porque assim, nós não sabemos que nós brasileiros, o quanto nós brasileiros somos ou não solidários, né? Por que nós estamos surpresos com essa solidariedade? Essa solidariedade foi desperta pela tragédia naqueles que sempre foram menos solidários, né? E isto que você falou é importantíssimo, a solidariedade está vindo de nós, pessoas de cada dia, o povo, né? Está vindo muito mais do povo, né? Do que do Estado. Sim. Né? O Estado está neutro nisso tudo, né? O Estado está numa bagunça e, de fato, não está sendo solidário, né? De fato solidário, né? Sim. Então, mas assim, o que é que nós não sabemos e o que é que nós sabemos sobre nós no mundo agora, com esta pandemia, né? E assim, inesperada, lógico, né? E talvez ela pudesse ter sido vista antes, mas o que ocorreu que não vimos, né?
Sim. O que ocorre é que ainda fugimos dela, não é? Então, assim, que surpresas nós estamos tendo, né? E aí eu volto à questão de um caminho para a discussão, para as dores, porque tudo isso está doendo bastante, né? Em muitos sentidos para todos nós. Em muitos sentidos. Muitos sentidos para todos nós, né? E assim, o que é que tudo isto está mostrando para nós, e assim, por que nós precisamos do trágico para ver, né? O que é, né? O real, a existência tal como ela é, né? E então, lidar com ela, né? Sim. Aí eu faço duas perguntas. Eu fiquei tentando falar. Eu faço duas perguntas para a gente desenvolver para vocês. Enfim, né? Olhando então tudo isso que a gente vem conversando, olhando o modo como as coisas se mostram hoje, a minha questão tem três. Até que ponto, agora, 2020, nós construímos uma cultura, uma sociedade que parte da condição humana, que parte das questões básicas do humano. Então, essa é uma questão. A outra questão, né? Como que a gente, então, pode, em 2020, ficar perplexo com a solidariedade? Será que ela não deveria estar na base? Uhum. E três, quanto nós vemos pessoas desestruturadas por conta de uma crise que impõe o óbvio, o que sempre esteve aí, que é a incerteza, por exemplo, que é a nossa finitude, que é a gente morre. Enfim, eu tenho essas questões porque nós temos, né, centenas de anos aí, milênios, de uma sociedade que se constituiu e que se desespera, se desconstrói facilmente. Não estou dizendo que não deveríamos ser afetados por essa crise, não é isso, né? Mas o quanto a cegueira nos guia, parece, de uma forma geral, né? Então, o que é que vocês poderiam me falar disso? Eu gostaria de falar um pouquinho da última, né, pergunta sua, que as três são... Elas estão interligadas, na verdade, né, as três. Exatamente. Mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa terceira, né, porque, assim, o susto, o assombramento está enorme, não é? E as pessoas estão se desestruturando, como você falou, por esta surpresa, junto com assombramento, né? Junto com... E assim, aí eu volto um pouquinho ao que eu estava falando, porque, assim, o que eu acho que, em termos culturais e em termos históricos, culturais e do pensamento, né, de toda a conceituação que comanda a nossa vida cotidiana, né, nós temos aprendido, né, algumas coisas que não temos, apesar de todos os questionamentos e de todas as viradas e revoluções que a gente tem vivido, a gente ainda está muito com uma série de pensamentos muito arraigados, como se fosse um conjunto de conceitos e pensamentos, como se fosse a verdade, né? Aquilo que tem que ser feito, deve ser feito, que é a salvação de toda a lavoura. É o cultivo às avessas, né? O cultivo diferente do que você está falando, né? Então, a gente continua pensando uma série de coisas e o real acontecendo, né? Esbarrando, se esfregando no nosso nariz, e nós negamos o real porque nós negamos o mundo, né? Nós negamos que nós somos o aberto para o mundo que vem ao encontro. A nossa primeira live falamos um pouco de mundo, segunda também, voltamos e acho que vamos
falar muito tempo todo. Né? Então, assim, o mundo, vou usar uma frase heideggeriana, imitar o Heidegger, né? Mas por quê? Porque ele é o Heidegger, olha, né? Assim, o mundo muda, e nós queremos, a cada época, parar, né? Como se o mundo não mundiasse, né? O mundo muda. E nós queremos o quê? Os certos, os fixos, né? O asseguramento. O asseguramento, as coisas que são isto e acabou, não é? Então, essas coisas fixas e que, assim, basta seguir, né? Então, que mentira a gente conta pra gente o tempo todo? Não basta seguir. Então, né? João, mas eu não sei se é só a mentira que a gente conta pra gente, mas o quanto não essas é uma mentira, não no sentido, mas um esconder. Maquiagens, né? Quantas maquiagens a gente faz pra gente e o quanto elas são fortalecidas por uma rede, né? Pelos outros. Já que nós somos uma constituição, né? Quando a gente, não é só a gente quem maqueia, mas o outro dá o pincel, o outro dá a sombra, o outro dá a base, e é isso, né? E as pessoas compram o tempo todo isso sem entender que esse é um grande desenraizamento. Exatamente. Porque você não está... O enraizamento não está, né, no ver o real, mas está na fantasia, na representação, né? Tá né? Então, assim, quando a Marília fala, né, desta maneira da educação, Marília, eu entendo que você fala deste chacoalhar, né? O establishment, né? Eu acho que fala o estabelecido. Né? Bom, exatamente. Acho que quando a gente se faz essas perguntas, né? Por que tanto assombramento? Por que a surpresa de algo que está nascendo? De onde veio nossa cegueira? E aí, assim, como é que a gente pode, como diria o Morin, trabalhar a compreensão da condição humana? Tá? Quando a gente, no primeiro encontro que eu tive na Sobrap, no presencial, né? Eu tive a chance de trazer um pouco as referências da educação para o século XXI. Então, de um lado, a gente tinha o Jacques Delors, que foi solicitado pela Unesco, né, para fazer um escrito juntando muitos intelectuais do mundo inteiro. Então, os grandes 4 pilares, né, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. E depois, Morin, isso foi em 96, e 99, Morin também é solicitado pela Unesco a fazer a mesma coisa. E ele desdobra, né, os 4 grandes pilares em 7. E põe o foco, eu diria, central, como a gente lida com o conhecimento, porque é preciso que a gente se dê conta dos erros, das ilusões, das maquiagens que nos fazemos para fugir daquilo que nos acontece, né? E, ao mesmo tempo, a gente poder aprender que integra a condição humana a incerteza. Aí, a ideia de abertura, né? Aquilo que tem ao nosso encontro, na construção que fazemos juntos. Né? Mundo não é o armário que acolhe a roupa, né? Mundo é conexão de sentidos, é o habitar em significados, em sentidos, e aí somos atravessados pela cultura, pelo nosso tempo, né? Mas eu perdi a primeira fala sua, Fabíola, a primeira pergunta, o começo dela, porque eu preciso desligar o celular. Na verdade, Marília, elas estão a primeira pergunta. Tá. Eu só peguei condição humana. Assim, até que ponto nós aqui, no século que estamos, constituímos uma sociedade, uma cultura que é a partir da condição humana.
Porque exatamente como você falou, o mundo não é um armário, né? E eu não fico o tempo inteiro, eu não sou outro armário que a gente troca roupas, eu me constituo no mundo, né? Isso, claro. Não somos dois opostos, eu me constituo nesse mundo. Então, que cegueira é essa? A minha pergunta, ela é muito, assim, até angustiante, porque como assim, né? É tanto tempo de história e a gente é tão cego ainda como cultura, e não é só Brasil, a gente não vê só no muito a Brasil. partir da constituição da metafísica ocidental. Tem toda a razão. Sim, concordo plenamente com você. A própria metafísica, ela carrega a cegueira, né? E ela é muito sedutora nesse aspecto das respostas, do asseguramento, dessa verdade que o outro precisa. Ela nos acomoda, né? Ela nos acomoda. Então, você... É muito interessante os pacientes trazerem, poxa vida, eles trazem às vezes a seguinte fala, eu vejo uma mulher, a mulher de um empresário super rico e tal, no Instagram, ela tem uma filha de 2 meses, ela tá com babyliss no cabelo, dando banho para o bebê, e eu tô aqui toda no avesso, no cuidado com o meu filho, e eu me sinto uma pessoa que eu não consigo dar conta. Então, as pessoas compram todo essa vitrine de vida maravilhosa, feliz, que não tem angústia, e que é toda assegurada, de alguma forma, pela beleza, pela estética, não sei, pelo que mais, né? E não entende. Não importa muito acho que a gente segura, mas o assegurado por isso, por aquilo, mas assim, esse nosso, a gente se sentir tão humano, tão indigente, que precisa o tempo todo, né, de asseguramento, né? O tempo todo. Onde a gente coloca, onde colocamos a confiança, né? Acho que é a grande pergunta. Vivemos num sistema e numa cultura que incentiva o consumo, o narcisismo, né? Como desconstruir uma cultura de tantos badulaques, de tantas coisas artificiais, né? E então acho que aí eu volto, o que é que me sustenta, né, no caminho de trabalhar na educação? Realmente esse zelo, esse cuidado no investimento com as novas gerações. E também com os adultos e com o povo da maturidade que está aberto para aprender, né? Perfeito. Eu vou lembrar mais uma vez do Charlot, que ele diz assim, o filho do homem tem que aprender para ser. O filho do homem tem que aprender para ser. É isso mesmo. Não está dado, né? A gente eu falo de uma maneira natureza, diferente. 100% cultura. Eu acho ótima essa fala dele. Somos 100% natureza, corporeidade, né? Compartilhamos com o planeta, né? Da natureza, e ao mesmo tempo 100% somos cultura, né? Onde estruturamos nosso psiquismo, nossa subjetividade, nosso mundo interior e buscamos um mundo compartilhado, né? Então, eu acho que é um caminho onde eu vou acionar a minha paciência histórica, no sentido de não dá para negar, a gente tem que enxergar o que está acontecendo, né? Mas é trabalhar numa outra corrente, né? De auxiliar. Acho que isso que está presente na ideia de Paulo Freire, de investirmos na autonomia, né? Não é você, enquanto autonomia, você conseguir chegar a dizer sua própria palavra, você conseguir pensar com a sua cabeça, perceber, né, que você pode contribuir, criar no seu papel de cidadão, da mesma maneira que o Moreno, o fundador do psicodrama, vai insistir, né, na espontaneidade e criatividade. Espontaneidade não é ser impulsivo, é agir de dentro para fora, sintonizado com o que está ao seu redor. Aí você pode criar, né? Você cria. Cultivando, né? A criação que é uma palavra do cultivo. Aí não dá. Educador trabalha no mundo que ele tem que ficar abraçado à utopia. Não como o que não tem lugar, como que ainda pode vir a ter lugar, né? Então, esse investimento
de que cada vez mais a gente possa estar perto da nossa condição humana. Não existe doниce da verdade, há uma fragilidade, por isso que é importante nos cuidarmos reciprocamente, né? Há uma finitude que nos cerca, e, ao mesmo tempo, uma beleza, uma riqueza de podermos dar sentido às coisas, criarmos, né, as construções humanas ligadas à arte, ligadas à ciência, ligadas à busca da espiritualidade, né, dimensões diferenciadas do pensar filosófico, dimensões que a gente não pode ignorar, né? São possibilidades que cada um de nós se faz corresponsável, né? Então, educador, como eu digo, precisa habitar na esperança. Não é na espera, é no esperançar. E aí eu estou puxando Paulo Freire, que faz. Não é esperar, né? É esperançar. E aí, faz a hora, não espera acontecer, né, Marília? Negar o que nos indigna, pelo contrário, né? Precisa ter a clareza do que está acontecendo, para a gente olhar, não, agora é a hora de deixar o rio correr, não, agora é a hora do fazer acontecer. E isto a gente erra e acerta. E por isso que bom que temos uma rede onde as pessoas com quem construímos nossa vida podem nos alertar, né, dos nossos pontos cegos, que todos temos, né? É isso mesmo. Eu queria mostrar aqui uma pergunta que a Elisete fez. Faz parte da constituição humana fugir desta abertura para proteger o ser do sofrimento? Certamente sim, né? Aliás, a gente é a fuga, né? Se for pensar heideggerianamente, né? A gente entra na cadência, né, de todos, que é a história da decadência, né? Que eu sempre falo que essa palavra decadência é muito complicada, outra que é complicada também, né? Mas, assim, a gente é projetado no mundo e o mundo está aí com a sua cadência, certo? Então, assim, a gente cai nessa cadência, entra nessa cadência, e só existe uma maneira de nós nos tornarmos, né, os humanos que cada um de nós é e que todos juntos somos, né? É a partir desse mundo e dessa cultura, né? Que está aí, que nós encontramos, que se nos vem ao encontro e que não tem outra maneira de nós nos constituirmos. Aliás, por isso a música, né? What a Wonderful World, que aconteça o que acontecer, né? De ruim e de bom e de isto, daquilo, se o céu é azul e as cores do arco-íris e a noite, tudo que fala na música, de qualquer maneira, e o vírus e tal, o mundo é maravilhoso porque se não é mundo, não somos, né? Isso aí. Nós, os humanos. Então, assim, não tem como não. O que tem, né, o que tem é preservar a abertura originária para recolher, né? E aí, assim, eu falo isso e vamos voltar ao começo dessa última fala da Marília, né? Que daí dá para compreender bem todo esse âmbito que a gente está falando, né? Porque tem uma coisa que, quando a Marília estava falando, me lembrei, né, que eu costumo dizer o seguinte, né? Nós não vimos ao mundo feitos, né? A maior parte de tudo que nós somos e desenvolvemos e constituímos e tal, é aprendido. E aquilo que é aprendido, né, é mutável e reaprendido. Então, assim, aquilo que a Marília está falando, né, que o Paulo Freire fala do esperançar, né, e que é muito... a Marília pensa isso também, né,
é muito isso, há que ser, além da paciência, esperançar, de maneira que, né, as pessoas possam aprender outras coisas e desaprender algumas que as desestruturam, né? Isso que mesmo. não valem mais e que atrapalham, que desmancham as relações, né? Então, se você for pensar, né, os anos 60, por exemplo, o que estava na base de toda a encrenca que nós todos, com 18 anos, né, naquela época, Marília, estou contando nossa idade, com 18 anos, 16, 18 anos, né, fomos brigando, dando murro em ponta de faca, né, para quê? Para aprender outra coisa, qual outra coisa, né? Nós não podíamos, na maior parte da sociedade, né, não ser virgem ao casar. A virgindade era do homem, a nossa virgindade era do homem, certo? Nós tínhamos que ser virgens, nós tínhamos que ser só a mulher daquele homem, não é? Então, assim, o que é que nós tivemos que reaprender? O que nós temos que reaprender, né? O que tudo isto agora faz com que a gente tenha que reaprender, né? Então, assim, eu espero que tenha respondido um pouco a pergunta da Elisete, né? Como é o nome? Elisete. Eu gostaria de também retomar. Acho que foi legal a costura que você fez, Jo. Eu tinha falado em pontos cegos, né? Nós caminhamos com pontos cegos. E que bom que os outros, né, que estão ao nosso redor podem nos ajudar a perceber. Isto é o território da amizade, né? O território das relações de confiança. E no setting psicoterápico, como isso é tão especial, né? De poder até caminhar percebendo que é um ponto cego, mas deixar emergir para que a própria pessoa possa ir percebendo na costura que se faz no resgate da própria história, né? Então, caminhamos com pontos cegos. Por quê? A gente foge da dor, a gente quer o prazer, e muitas vezes colocamos o prazer ou a felicidade, entre aspas, onde ela não está. E aí nós negamos, e fazemos negações. Né? Faz parte da nossa condição humana. Né? Você tem toda a psicanálise trazer dos estudos, dos mecanismos de defesa. A gente projeta no outro, né? A gente nega, a gente regride. São fenômenos, né, que a psicanálise, de alguma maneira, contribuiu bastante para a gente poder ver os jogos do inconsciente. Né? Então, faz parte. Agora, sabendo que temos pontos cegos, não nos fazemos donos da verdade. Né? E cabe a gente se perguntar, mas onde é que eu coloco a felicidade? Né? Mesmo o bem-estar, ele pode estar presente em situações que são adversas. Vai o cultivo que a gente faz dentro da gente. Falávamos em alquimia, né? Das nossas emoções. Acho que é um caminho, né? Temos pontos cegos, fugimos, mas estamos abertos, e se estivermos abertos, né, ao autoconhecimento, a recolher o que chega da vida, a gente pode dar passos no sentido de um desenvolvimento humano, né? E eu acho que isso só pode acontecer quando a gente está aberto para o outro. Eu vou lembrar da Clarice Lispector, é preciso outrar-se. Eu amo essa frase. É preciso outrar-se. Nossa, como isto é realimentador, né? Não com palavras vazias, mas como algo vivido, na perspectiva do ser verdadeiro, né? Perspectiva do ser verdadeiro. Ótimo. Eu vou ler um comentário aqui da Regina Ramalho. Ela diz assim: sempre me pergunto como é que a Ari é a desenvolvida análise da relação existencial. Como é que a Ari não é tão visada pelos psicólogos, sendo tão fundamental para o maior entendimento do ser aí no mundo e para
a desconstrução de pressupostos, determinismos e imediatismos. Compreendo que é porque os próprios profissionais entram na dinâmica de comprar ideias imediatas, com certeza, Regina, impossibilitando o verdadeiro encontro da pessoa consigo mesma. E só com esse encontro alcançar uma outra possibilidade de existir aí no mundo. Obrigada por esse privilégio. Aqui, olha, eu consigo ver aqui. Obrigada por esse privilégio de escutá-las e aprender tanto. Obrigada a você, Regina, pela sua... Nós que agradecemos. Regina, é o seguinte, a Ari é uma maneira como é uma maneira de clínica que eu desenvolvi, né? Então, por que isto, né, não é maior, mais disseminado, etc. e tal? Eu acho que isso diz respeito a mim mesma, que a criei, porque eu fiz uma opção serena, né? No entanto, usando a serenidade, né, que a Marília trouxe, a serenidade em Heidegger é o momento que você tem clareza, né, da sua finitude, e você pode, então, escolher o que quer dizer sim ou não, né? Então, heideggerianamente, a serenidade significa isso. Não é um estado de espírito sereno, né? É este dizer não ou sim. E eu disse não, né? A academia, eu disse não a fazer algumas outras coisas que iriam ser diferentes do que eu queria, do que eu estava intuindo que era o caso, que eu sentia que era o meu rumo, e que coisas, né? Quase não existia quando eu tinha menos que a sua idade, minha linda, né, Regina? Bem menos ainda que a sua idade, não existia no Brasil nada tão radicalmente existencial, né? Existia um pouco de psicologia humanista quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Existia aconselhamento, né? Existiam algumas coisas por aí, mas eu tinha feito filosofia. Então, assim, eu queria um pouco outra coisa. E eu queria voltar à filosofia para constituir uma coisa fundada na filosofia. Isto era, a princípio, não era claríssimo para mim assim, mas, como eu estou falando agora, mas era um incômodo que eu tinha e que me fez eleger, né? É por aqui, e eu opto por aqui e vou pagar os preços disto, né? Também não era claríssimo isso logo lá no começo, mas eu insisti, né? Então, assim, aí é claro que isto ficou meio restrito, isto tudo ficou meio restrito, né? Agora, vaidosamente, eu sou obrigada a concordar com você, né? Que esta forma como a gente tem atendido e a maneira como a gente tem trabalhado tem sido muito eficiente para as pessoas, para ajudar as pessoas nas suas mudanças e constituições, né? Se constituir, né? Então é isso. Acho que é por aí. Eu gosto de observação. Acho que a Jo foi muito criativa, né? Construindo, inclusive, a expressão, né? A análise da relação existencial.
muito feliz que você realmente... É existenciária, né, Marília? Mas, assim, é que existenciária é difícil. É complicado. É complicado, mas sim, fala. Mas, voltando, eu acho que essa ancoragem, tanto do trabalho educacional quanto do trabalho com a psicoterapia, quando revisita uma base filosófica, né, que considera a condição humana e sai de determinados automatismos de uma construção da psicologia engessada, né? Uma construção muito engessada, né? Fertiliza. O trabalho na educação fertiliza, o trabalho da psicoterapia fertiliza. Né? Dos contatos que eu tenho, seja com educadores, seja com psicoterapeutas, que se dizem até de outras linhas, mas estão próximos da perspectiva de considerar a condição humana. Então, acho que isto seria a base fundamental. E eu acho que a gente tem um caminho no sentido de você poder divulgar melhor como é que você opera o trabalho na psicoterapia. Nós integramos a Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos. Foi por lá que a gente se juntou. Conheceu, né? Se juntou. É uma alegria. E acho que outros profissionais ligados de várias áreas, né? Educação, seja a área da saúde em termos mais amplos, saúde, de ser um lugar agregador, né, para você poder compartilhar mais a sua construção. E assim, eu me lembro, né, assim, a gente tem uma sociedade de análise existencial, a Dasein Análise, né, a gente tem, digamos, outros núcleos importantes, e mesmo psicanalistas que saem da ortodoxia e fazem este mergulho no encontro com a questão da condição humana, né, também ganham uma outra perspectiva, né? Eu acho que, assim, por mais que você tenha ferramentas conceituais, ferramentas metodológicas e técnicas, importa é o ser humano que está diante de você, o grupo que está diante de você, né? Isso que é o essencial, isso que é o cultivar a abertura para acolher o que chega, né? Se dando conta que você também é humano, que as coisas te afetam, se dando conta disso, né? E a partir daí buscando a construção de sentidos junto. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi no psicodrama, que está enraizado na filosofia fenomenológica existencial. Né? Exatamente. Então, voltando só um pouquinho a um momento do que a gente conversou, sobre os remédios, que não são necessariamente os remédios físicos, né? Os band-aids. A Patrícia Matos, que é uma colega de longa data também do SOBRAP, que é uma psiquiatra, então ela coloca da seguinte maneira: falando sobre remédios, o método fenomenológico, na minha opinião, ainda é o melhor a ser aplicado no momento que não é mais e que ainda não é. A suspensão, enquanto cultivamos nos salva de várias iatrogenias. E é muito interessante isso que ela coloca, né? Não é mais, ainda não. Porque, exatamente, o não é mais, o ainda não é, que é exatamente o cultivo, né? Que é a tentativa da gente poder cultivar. É o presente, né? Que é o presente, que é o presente, né? Atuar. Né? Perfeito. É o momento de atuar. E se fazer presença, né? Se fazer presença. Se fazer presença. Vocês sabem que parece que nós estamos fazendo uma live um tanto hermenêutica, porque a gente volta, né? Continua, né? Mas isso é uma coisa que eu nem tenho certeza, me ocorreu agora, né?
Porque talvez um traço aí hermenêutico. Bom, acho que é um ponto comum, né, do nosso encontro, os estudos da fenomenologia existencial, e principalmente Heidegger, né? Mas, Patrícia, eu acho que você tem toda a razão. A fenomenologia, eu ouvi uma coisa há um tempo atrás de uma pessoa, um profissional, obviamente não vou citar, né? Dizendo, não, mas fenomenologia, nós já passamos por isso, nós já estamos em outro momento, né? E aí eu fiquei assustadíssima, porque eu acho que a fenomenologia ainda tem, né, uma enorme possibilidade de utilização em várias coisas, seja a fenomenologia de Russell, seja a fenomenologia hermenêutica do Heidegger, elas estão carregadíssimas de possibilidades. Eu vou usar a palavra possibilidades, mas também vou usar a palavra que é mais fiel, né, ao que eles dizem, eles quem? Esses filósofos, que são os indicativos formais, né, que é uma coisa incrível ainda, o que tem para se conhecer, utilizar, porque, assim, o Russell deixou 5.000 páginas, né, escritas à mão, né, e isso não chegou ainda. Ao meu ver, nós ainda não cultivamos todas essas sementes. Não, nem muito perto, menos já passamos, né? Porque ainda há muito a que se fazer, a se esperançar com tudo isso que eles colocaram para nós. Eu acho que o mais importante é o cultivo de abertura às experiências, né? Eu acho que esse é um marco fundamental. Na fenomenologia, eu acho que é a raiz. Uhum. E essa consideração de você se aproximar do outro, né? Eu estou pensando em pesquisa nesse momento, me veio a questão da pesquisa, né? Como é importante você criar condições para que o outro se expresse, porque ele é ser no mundo com o outro, né? Ele é o outro. Que essa parte é altamente fundamental, tanto no trabalho clínico quanto educacional, é o outro encontrar espaço para ele ser. Ele é existencial, então ele será fundamental em tudo, é o que o Heidegger diz, a existência, ser Dasein, é ser hermenêutico. Perfeito. Né? E aí hermenêutica, então, não é a hermenêutica no sentido, né, o próprio existir é o compreensivo interpretativo sempre, o compreensivo interpretativo sempre, né? E aí é bom lembrar de Hermes, né? O Deus, de Hermes, que era o mensageiro. Como a gente se abrir para acolher as mensagens que estão presentes e aí a gente construir sentidos juntos, né? Sejamos um pouco Mercúrio, né? Hermes, Mercúrio. Boa noite. Vamos visitar a Grécia. Que delícia! Próxima live será na Grécia, então. Próxima live nós fazemos na Grécia e tomamos vinho, que os filósofos tomavam vinho para começar a filosofar. Né? Perfeito. Beleza. Na Grécia com vinho, isso estaria excelente. Nossa, excelente. Demais. Podendo voar, então, aí Agora, teríamos resolvido essa coisa dificílima, né? Voltando um pouquinho o que a Marília comentou, né, do outro, de dar espaço para o outro expressar e descobrir, ele mesmo se cultivar, né, ele mesmo se fazer a si mesmo, né, descobrir que há espaço e ser projeto e se cultivar nesse sentido. Né? Acho que isso eu gostaria muito de compartilhar nesse caminho, né, que eu chamo de isso é aliança com a vida. Como é que eu traduzo para mim, né, esse ser presença? É fazer aliança com a vida,
com aquilo que permite, né, que se viva com algum sentido. E eu acho que investir na formação do professor hoje é fundamental, né? Eu acho que você tinha que mudar a palavra. Investir na formação dos profissionais, em geral, mas particularmente das ciências humanas e médicas e da saúde, né? Pode continuar falando tudo, Marília, você fala. Sim, na linha de que a gente está pensando em formação de pessoas. É que eu queria contar uma experiência concreta, né? E nesse sentido, como é que a gente, na PUC, conseguiu enfrentar a chegada da pandemia com a suspensão das aulas presenciais e de um dia para a noite a gente teve que entrar em comunicação remota. Foi um reboliço, porque poucos de nós, professores da Faculdade de Educação, tínhamos a habilidade de lidar com as diferentes plataformas e tudo mais. Mas a gente agarrou com muito fôlego, né? Vamos Quem aprender sabia, o básico e vamos trabalhar com os nossos formadores, né? No sentido de que eles formarão crianças, jovens, e a gente faz muita questão na PUC de trabalhar com a ideia de ciclos da vida. Tá? O pedagogo não está voltado só para a criança, embora o profissional seja mais reconhecido, né, para trabalhar na educação infantil e no Fundamental 1 nos dias de hoje, mas ele também pode coordenar projetos, compor equipes em projetos sociais, não só dentro da escola, né, trabalhar com jovens, trabalhar com a maturidade. A gente tenta trazer essa perspectiva, né? E com muita garra, a gente conseguiu, com muito esforço, e nos ajudando muito. Acho que a solidariedade estava se referindo à desigualdade social, né? Mas também há momentos de desigualdade no nível das habilidades, dos saberes. Como a gente conseguiu se ajudar, né, para segurar, e a gente terminou o semestre fazendo uma live em que cada ano, nós temos são 4 anos, né? Então, cada ano preparou para apresentar uma produção. Foi duro escolher, porque tinha muita coisa bonita, né? Então, o primeiro ano construiu vídeos relacionados à obra de Paulo Freire, a autonomia de Paulo Freire, que era o que eles estavam estudando, fizeram o percurso, né, do estudo da obra Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Construíram vídeos. Foi uma coisa interessantíssima. O segundo ano trabalhou com diferentes linguagens, a música, a poesia, a escultura, tudo. Imagine isso, fazer essas produções grupais na comunicação remota. O terceiro ano contou o estágio que eles faziam. Não tinha escola para ir fazer estágio. Como dar conta desse compromisso, né? Eles ficaram ajudando os professores na comunicação remota, porque os jovens têm muita habilidade, ajudando os professores a montar as propostas lúdicas para a educação infantil, a ajudar na comunicação com os pais. Foi fascinante. E o quarto ano trouxe um estudo que eles tinham feito sobre gestão democrática. Então, assim, acho que é gostoso poder compartilhar, assim, apesar de tantas adversidades. Quando você faz aliança com a vida, você pode criar e superar, né? Superar os obstáculos, superar as dificuldades. Queria muito contar essa experiência. Está lá no YouTube para quem quiser ver. Tá? Bacana, pode. Criação na pandemia, aliança com a vida. Criação na pandemia. É isso aí. E, claro, vale, voltando à preocupação da Jo, realmente é investir na formação de todos os profissionais, com esta perspectiva, né, de superar as dificuldades, de acreditar, de confiar, de esperançar. Perfeito. E aí, eu me lembro, Marília, do papo que a gente teve anteriormente, ontem até, né? Onde eu comentei que eu uso muito o verbo curtir, no sentido da fruta curtindo na pinga, né? Isso. E transformando, os dois se transformando ali. Então, nós precisamos. Aí a Fabíola toma a pinga, e não é que ela come a fruta. Não, já não toma pinga. Mas. Eu sei.
precisamos curtir nesse sentido, né? E quando você diz investir na formação, não significa necessariamente a criação de habilidades e competências, mas sim promover ao outro esse curtir, que no fim das contas o ajuda a um amadurecimento, porque não é só uma coleção, o aluno não é uma coleção de conteúdo, né? Ele é aquele que ele precisa construir a vida, e nessa construção há muito que se curtir nesse sentido, né? De permanecer em algo para dali você transformar. E aí você se demora, permanece em outro, e assim vai. E o curtir na pinga, né? A natureza do curtir na pinga é fazer durar. Sim. Isso é fundamental. Sim. Durar em vários sentidos. Exatamente, porque é só na duração que a transformação ocorre. Se eu tirar antes, não deu, né? Não teve o curtir suficiente para a transformação. E a gente precisa dessa transformação. É certo. Nós precisamos, na minha opinião, né, as minhas perguntas que eu fiz a vocês com relação à cegueira, até hoje nós estamos tão cegos, eu acho que nós precisamos dessa duração, precisamos curtir mais, em termos, né, até para compreender tudo. Então, as pessoas às vezes chegam para a gente, Marília, né, como lidar com a pandemia, como se a gente já soubesse de tudo e ter entendido tudo. Como é que você pode entender tudo no meio do furacão? Né? Nós precisamos nos demorar nesse sentido, sem respostas imediatas, e deixar que a coisa apareça como precisa, e curtir, né, esta pandemia no sentido de amadurecer, e permanecer e amadurecer. Eu tô lembrando como está mesmo uma live heideggeriana da palavra habitar, que é construir. Para Heidegger. O seu curtir me levou para o habitar, né? Que é o jeito da gente se fazer presença, se abrir para a presença do outro, né? E para o acontecimento. A gente perdeu esta possibilidade de habitar, curtir no sentido de se apropriar do que nos acontece e do que acontece ao outro, né? A palavra habitar é de uma riqueza. E é proteger, e é também proteger e construir, também. Né? A palavra habitar e ele usa muito o morar, demorar, o se demorar, que tem a ver também com né? Que tem toda uma relação com a temporalidade presente. Um bom assunto. Né? Um ótimo assunto. Fabiola, você estava falando que quando nós estávamos conversando, né, uma coisa que nós conversamos foi que nós três falamos muito, e como é que nós íamos nos haver com essa live se as três falam muito, né? Mas eu acho que nós nos demos bem, né? A gente se saiu bem, não? Claro. Jô, na minha opinião, a gente conseguiu curtir o que a outra dizia. Habitar. Habitamos a presença. Umas das outras. Estou muito agradecida, acho que foi muito rico. Muito rico esse momento. Também estamos, né? Eu acho que posso falar pela Fabiola, agradecida com a sua presença. Eu achei que seria muito interessante mesmo a sua presença, e foi. Foi muito bom, muito legal. Isso aí, agradeço a sua... irmos de novo. Isso mesmo. Acho que iniciando, né, se encaminhando nessa questão que fechamos hoje, que é a questão do habitar. Bonito, né? Eu acho que seria bem interessante. É muito interessante. Né? Muito. Então, muito bem. Olha, já passamos de 1h30 de live. Poxa! Enfim, a gente adora se estender um pouquinho, porque a gente gosta muito do curtir. Exato. E dá espaço para as perguntas. Eu achei que foi muito rico. As perguntas que chegaram, né, as considerações. Tá certo, isso é vida. Marília, muito obrigada pelas suas considerações, reflexões, pela sua alegria, pela sua simpatia também.
e que só enriqueceu nossa noite. E pelo quanto você é esperança. Né? É admirável a defesa que você tem, né? De uma coisa democrática, né? Que está quase perdendo sentido, né? E eu acho que você trouxe, sem nem tocar nesse assunto, né? Uma concepção de democracia, né? Incluso em tudo que você falou, né? Acho muito bonito, muito bom. Vocês viram minha cara, peraí. Uma pena mesmo. Eu preciso voltar. Marília, foi o que eu pensei. Pena que agora a gente não está vendo o rosto da Marília. Eu não vou sair. Não, clica de novo para a gente terminar com o seu rosto. Presente, movimentando. Vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Só aproveitando, a Regina Ramalho disse o seguinte, e nós curtindo vocês também, foi muito bom. E a Oneide, a querida Oneide, dizendo, nós curtimos vocês. Então, né, que essa palavra curtir, ela seja cada vez mais compreendida e vivida. E você reestruturou o sentido, né? Porque o curtir, o curtir aí, né? Tá banal e assim, você põe curtir para se livrar da coisa, né? Isso, você põe o curtir. Você reintroduz a palavra, né? E você traz uma outra significância. Isso, Ju. E é interessante que a palavra curtir, como ela é mais vivida, né? Ela é no imediato, é no presente, muito bem colocado por você, para se livrar de alguma questão, né? E o modo como a gente retoma essa palavra da fruta curtindo na pinga é exatamente o oposto, né? Se livrar de nada, pelo contrário, é você enfrentar, é você mergulhar naquilo que precisa para você construir, né? Sem você curtir, como é que é a construção? Ela fica também banal de curta isto. Curta sua viagem, curta sua live, curta a cinta, bom. É legal, é alegria, é felicidade, né? E é exatamente o oposto, e às vezes a gente precisa curtir um pouquinho também as coisas ruins para que você consiga construir. Isso não é ser pessimista, mas pelo contrário, isso é estar fortalecido, talvez. Exatamente. Não negar. Não negar, exatamente. Suportar, olhar o ponto cego. É isso mesmo. Olha, a Elizabeth Soares colocou uma coisa bem gostosa aqui para a gente, espetacular. Me agregou muito no meu processo de aprendizagem. Muitíssimo obrigada a vocês, parabéns. Obrigada, Elizabeth, pela... Elizabeth e a todos que estão aí nos ouvindo, muito obrigada, né, pela paciência. Espero que tenham curtido e que esperancem muito. É isso mesmo. Então, agradecendo a presença. Né? Esperançando. É isso mesmo. Então, dando um beijinho, porque a minha cara está parada aí na tela do tomador. Meu Deus do céu. Consiga para a gente mandar beijo. Isso. Muito bom. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, obrigada. Aqui terminando a noite, então. Tá joia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Marília, Fabiola, obrigada. Você faz muito bem essa tarefa. Eu já disse para você, não sou capaz, né? Mas você faz muito bem. E conto a você o seguinte: uma pessoa esses dias me disse o seguinte: vocês duas. É muito bom vocês duas juntas. Vocês duas se dão muito bem, as coisas funcionam muito bem. Entendeu? Jo, que bom, nós nos curtimos. Eu também agradeço toda a sua ajuda, com o suporte técnico e tudo mais. Mas, além disso, você participou da reflexão. Isso é muito gostoso. Foi muito importante. Eu vou ser muito sincera. Foi muito legal, eu gostei de tudo. Que bom, Marília. Que bom, eu também curti no sentido que a gente veio falando aqui. Em todos os sentidos. Que bom. Acolhi muito
muito bem as coisas que você colocou. Isso foi muito bom. E eu curto tanto esse tipo de situação que não tem como eu ficar quietinha, viu? Não consigo ser sua mediadora, não. Não, não, e não é para ser só mediadora. Isso, claro. Isso que a Vanessa falou sobre o quanto dá certo, né? Nós duas A aí. relação. Né? E aí não, assim é bom. Ótimo. Então tá bom. Muito bom. Boa noite, meus amores. Vamos jantar, né? Boa noite a todos. Vamos jantar. E vamos ao jantar. Tchau. Obrigada Boa noite. Obrigadão. Até a próxima live. Até a próxima. Com o doutor Guilherme Messas. Dia 30 de julho. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.